Olá, meu axé lover, obrigado pela sua companhia. Como é bom poder contar com o carinho da sua audiência. Vamos começar mais um Soul Black juntos. E antes que você se esqueça, já que está por aqui, se inscreve no canal e ativa os sininhos para estar sempre informado das novidades. Ela é cantora, compositora, instrumentista, mãe, descendente de quilombola e muito linda. No Soul Black de hoje, vamos bater um papo com a talentosa Ana Cacimba. Ana, muito obrigado pela tua presença. Você sabe que, além de amiga, eu sou muito fã. Imagina que sou fã. Tô muito feliz de estar aqui com você, pra gente bater esse papo. Que maravilha. Então vamos começar. Como foi o início da sua trajetória? Bom, na arte, essa coisa da cultura quilombola, dos cantos, principalmente esses cantos de trabalho, e uma coisa que eu percebi nessa minha pesquisa é que eles se confundem muito com os cantos afro-religiosos, né? Então isso sempre teve na minha família, porque passou da minha avó para minha mãe, para as minhas tias, e eu sempre cantava quando era pequena, mas ainda não tinha esse olhar atento por que é essa carga, por que é essa carga cultural, né? Então, os cantos sempre estiveram na minha vida. Aos 12 anos eu entrei para o teatro porque minha mãe fazia parte de um grupo de teatro antimanicomial, já trabalhando militância desde os 12. E aí eu ainda não entendia a arte como profissão, mas foi uma coisa que foi me dando esse vocabulário artístico, né? Aí com 16 eu comecei a cantar em banda de rock de garagem, pensa só. A efervescência dessa adolescência de querer falar alguma coisa, mas ainda não saber como, né? Então, aí eu comecei a cantar, comecei a colocar essa voz para fora, mas eu ainda não encaixava ela no lugar certo. E aí foi só com 25 anos que eu comecei a pesquisar sobre cultura popular brasileira, comecei a trabalhar com tradições, com folguedos pernambucanos, e aí eu comecei a pensar, peraí, mas tô no Sudeste, deixa eu procurar. E aí eu comecei a ter esse olhar atento para as tradições da minha família, para o congado mineiro, para os cantos de trabalho. E aí eu fui entender, agora eu entendi onde está a minha voz. E aí essa minha pesquisa, eu não levei ela para o lado acadêmico, eu queria poder disseminar esses saberes do povo, né? Essa coisa de, poxa vida, você vê um cara que faz uma embolada e às vezes ele não sabe nem ler, como ele entende regras tão difíceis? Como minha avó, que era uma mulher que não sabia ler nem escrever, era tão potente, né? Morreu aqui em São Paulo sendo doméstica, mas lá ela era a benzedeira, era a parteira, era a lavadeira que passava esses cantos. Então, eu queria poder disseminar, eu queria ser a pessoa que fala sobre a minha avó, que morreu aqui como se fosse uma pessoa que não é importante, eu queria falar quem ela foi. Então, foi aí que eu entendi esse canto. Foi quando eu decidi também trabalhar com arte, né? Falar, vamos fazer disso profissão. Comecei a me entender como parte disso. E foi também que eu tive muitos problemas, porque trabalhar com arte, né? É uma loucura. Mas começou daí, né? Veio sempre, desde que eu me entendo por gente, eu canto. Você falando da tua avó, lembrei de uma frase que você chegou aqui sozinha, mas vem mais de 10 mil mulheres junto com você, né? Sim. Eu digo sempre que quem sabe de onde vem, nunca se perde. E é justamente de eu lembrar dessas pessoas que foram e que são para que eu pudesse ser quem eu sou, principalmente essas mulheres. A minha mãe, quando eu falo de ancestralidade, eu falo de ancestralidade de longe, mas eu gosto muito de lembrar dessas pessoas que estão aí. Por exemplo, minha mãe é a minha ancestralidade, ela é o meu elo com o quilombo. E às vezes as pessoas pensam tão longe, né? Nossos ancestrais são tão perto da gente. Sim. Falando da tua mãe, eu conheci a tua mãe há pouco tempo no espetáculo Sankofa. Nós temos um espetáculo juntos. E a tua mãe, ela é tão retinta quanto a minha mãe, né? A tua mãe é uma mulher retinta. Você já passou, ela junto com vocês já passaram preconceito com relação a essa diferença de confundirem com babá? Vocês passaram por isso? Olha, assim, que eu me lembre, não. E minha mãe às vezes é muito fechada, inclusive ela te ama, né? Mas minha mãe é muito fechada com algumas coisas, muita coisa, ela só foi me contar depois de muito tempo. E teve muita coisa, o trabalho, até dentro do quilombo, esse trabalho da branquitude foi muito bem feito. De retirada de identidade, né? De retirada desse orgulho. Dentro do quilombo?
Lá no Vale do Jequitinhonha, muita gente chamava até de Vale da Miséria, agora é Vale do Lítio, né? Estão querendo até... Mas foi um lugar por muito tempo esquecido, tanto que muita da cultura popular de lá foi se perdendo porque não tinha gente nova para passar. A juventude ia saindo para trabalhar no corte da cana em São Paulo, então ficava isso com os mais velhos, muitos mais velhos acabaram morrendo e levaram coisas com eles, né? Bibliotecas morrem. E esse foi um trabalho muito bem feito de espalhar, por exemplo, o que quilombola queria dizer feiticeiro. Eu conversei muito, depois de pesquisar e entender certas coisas, eu conversei com as mulheres de lá, dos quilombos, inclusive elas me entendem como parte, isso foi a coisa mais linda que eu pude ganhar, assim, foi elas entenderem meu trabalho como uma extensão do que é feito lá. E eles sempre falavam que quilombola queria dizer feiticeiro, né? Essas pessoas que estavam lá matando nascente, o agro, né? Sim. Então, quando chegava alguém, principalmente na época de demarcação quilombola, você é quilombola? Não, imagina. Deus que me livre. E aí você já tira a afro-religiosidade também da pessoa, você já coloca nesse lugar, e também a identidade. Então isso atrasou muita coisa. Depois, né, que entrou aí o Lula no poder, é que foi trabalhado esse resgate do ancestral, falar com os mais velhos e poder trazer essa cultura quilombola de volta. Mas foi, por muito tempo, as pessoas não falavam que eram quilombolas estando no quilombo. Por isso que a descoberta de que lá era um território quilombola veio muito da minha pesquisa e de como eu sou curiosa, metida nas coisas, assim. E aí eu lembrava falando, Caetité do Meio é o vilarejo. Eu procurava esse vilarejo, não tem esse vilarejo. Eu fui procurar, né, dentro das documentações quilombolas. Mãe, não é um vilarejo. E a partir daí a gente começou a pegar certas coisas, que é isso, minha mãe foi até ensinada que falar que era uma mulher preta era feio. Tinha que falar que era morena jambo. Entende? Então, essa retomada de identidade da minha mãe aconteceu muito da minha retomada. De eu me entender como essa pessoa que faz parte, né, dentro dessa racialidade, como uma mulher parda, uma mulher mestiça. Mas, principalmente, eu fui criada no quilombo. Eu fui criada entre a periferia e o quilombo. Entre o urbano e o rural. Então, essa coisa de troca, de escambo, a cultura estava lá, mas as pessoas ainda não sabiam, não tinham aberto os olhos. Muito sim, mas a minha família não. E aí, nessa que eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a cantar, as minhas primas começaram a me mandar mensagens mais velhas, com 50 anos. A gente tem que ter orgulho, né, de ser quilombola. Sim. Esse foi o maior pagamento que eu já ganhei com o meu trabalho. Foi trazer de volta o orgulho da minha família de ser quem é. Hoje minhas primas trabalham com a educação quilombola, então ensinam para as crianças, as netas, sabem cantar os cantos tradicionais, assim como eu aprendi, elas estão aprendendo agora. E aí minha mãe foi retomando isso através da minha identidade, e hoje fala que ela é morena pra ver. Baixa até polícia, né? Mas sobre essa coisa de racismo, como ela foi aprendendo que não era negra, que era morena, jambo, que era bonita. Então, quando alguém seguia ela no mercado, ela achava que era pessoal. Ela ainda não tinha entendido. E quando você acha que não existe racismo, não dói. Não dói. Quando você sabe a estrutura, quanto mais coisa a gente sabe, mais dor a gente sente. Né? A gente sente pela gente, a gente sente pelo outro. Imagina minha mãe, uma coisa que aconteceu, né? Quando eu passei pela transição, ainda não era moda. Né, porque tem uma coisa que depois foi aceita, aí foi criado produtos pra gente. Não tinha isso, tinha colete. Isso foi o quê? 2010. Então não era um boom. Eu lembro que eu vim em fóruns até americanos, pra entender o que eu faço, como que eu faço. Eu não lembrava como era. Eu comecei a alisar com 15 anos, com 12 anos. Eu alisei até os meus 19. Você sofria racismo na escola por causa do teu cabelo? Sim, porque o alisado não era liso. A gente não tinha essas escovas, né? Então ficava duro, ficava aquela coisa durinha. E eu achava que estava arrasando e todo mundo falando, o cabelo da Ana é horrível.
é fedida, ela usa soda cáustica. Então, né, nunca foi, eu sempre senti que não estava no lugar certo, que aquilo não fazia parte de mim. Então eu falei, raspei, deixei crescer, e aí eu nem lembrava como que era, não sabia o que passar. Então foi uma coisa que, por eu usar muitas químicas que não dava para misturar com nada, eu falei, agora eu vou meter tinta, que se lasque. E aí eu era chamada na rua de lacraia, era nessa época aí do funk, eu era muito xingada, eu passei por muita coisa. E o que aconteceu, assim, uma coisa que foi muito forte, foi que eu sofri uma agressão na frente da minha mãe. A gente tava entrando numa loja, aí um cara me pegou pelo cabelo e, tipo, quase me derrubou. Cabelo de bombril. Quer dizer... Isso há quanto tempo? Ai, eu tinha 20 anos. Isso foi no começo, quando eu realmente deixei meu cabelo, nesse momento em que isso não era acolhido. E as coisas, apesar de a gente ainda ter a estrutura, tinha muita coisa que era muito na cara, né? Era. Tem gente que hoje faz o velado para ficar, né? Ai, não foi isso que eu quis dizer. Eu passei por coisas nesse nível. E aí, esse foi na frente da minha mãe. Quando eu tava falando para ela sobre essa questão racial. Então, a princípio, minha mãe teve uma certa, não é assim. Quando ela viu em mim, é que ela entendeu. Sim. E aí ela foi entender porque que o namoradinho dela da infância, quando ela veio morar para cá, em São Paulo, e trabalhava como doméstica, porque o namoradinho não assumia. Sim. E isso foi acontecendo várias vezes, então ela foi entendendo que não era pessoal. Sim. E aí eu vi minha mãe ficar uma semana sem falar. Sim. Foi muito dolorido. Ana, a minha mãe, a gente teve uma conversa essa semana. Minha mãe está presente aqui no estúdio, uma mulher de 85 anos, e uma conversa essa semana ela me disse, não, mas eu só fui sofrer racismo quando eu me tornei secretária de educação do município e do estado, né? Ela foi a primeira mulher negra secretária de Cuiabá, de educação, e a primeira mulher negra secretária de Mato Grosso. Falei, não, mãe, a senhora sofria racismo quando a senhora era criança, e a família branca que estava cuidando da senhora mandava a senhora comprar pizza, e a senhora só sentia o cheiro, eles não permitiam que a senhora comesse. Ali a senhora estava sofrendo racismo. Quando a senhora foi para a primeira aula de música, minha mãe sempre sonhou em ser cantora, e tem uma voz belíssima. Mas na primeira aula de música dela, e de piano, quando ela chegou, o marido da professora disse, o que uma preta, ela era adolescente, o que uma preta quer aprender a tocar piano e cantar? Você tem que aprender a lavar roupa e limpar a casa. E ela saiu chorando ali. Falei, mãe, isso tudo era racismo e descarado. Ela não tinha concatenado que ela sofreu racismo a vida inteira. Foi a mesma coisa com a minha mãe, né? Aquilo está acontecendo, mas as pessoas tentavam dizer, não, mas não é, nada a ver, né? Você é morena jambo. Então, quando ela entendeu a estrutura e ela entendeu tudo isso que tinha acontecido antes. Sim. E aí a dor foi muito grande. E entender o racismo através de uma agressão sofrida pela filha também, né? Aí você sofre mais ainda, porque você sofre por você, pelos seus. É muito triste. Ana, você é uma mulher negra de pele clara. Você tem mais passabilidade? Ah, com certeza. E essa passabilidade, ela às vezes tem muitas camadas, né, nisso. Por exemplo, eu sou formada em contábeis. Antes de entender a arte como profissão, eu entendia que era algo que eu ia fazer, estava no caminho, mas que eu não ia ganhar dinheiro com isso, né? Então eu queria trabalhar, queria ter ali uma profissão, queria melhorar de vida. A gente sempre procura isso, ainda mais nesse mundo capitalista que a gente vive. E eu me formei, eu comecei a trabalhar, eu entrei num escritório muito bom, reconhecido, fiz uma semana de processo seletivo, fiquei muito feliz, falei pra minha mãe, e não sei o quê. Aí quando eu cheguei, primeiro dia, o dono falou assim, então, você já tá muito velho, você já tem 25 anos, da onde você vem? A gente pode, vamos fazer uma adaptação, a gente não precisa te pagar o valor integral, né? E aí, é coisa que a gente sabe, a gente ouvindo, a gente sabe o que ele tá querendo dizer. Sim. As meninas que passaram, elas eram meninas loiras, de olhos azuis, com 20, 21 anos, porque tiveram chance, né? A gente sabe como é que é a estrutura. A estrutura empurra a gente para fora do estudar, do ter bom emprego. Sim. Então, eu passei para ser a chacota, uma pessoa retinta não passaria. Mas eu passei para... E aí, depois, eu já tinha
trabalhado, eu tinha falado pra minha mãe, eu falei, meu Deus do céu, vou continuar trabalhando, não vou falar que eu entrei pra ganhar menos, e assim, né, eu não ia de terninho de marca, então falavam que eu ia trabalhar de pijama, tinha um cabeleireiro dentro do escritório. Era bem grande mesmo. E aí todas as meninas loiras, a gente andava junto, só que elas não entendiam, né? Quem não passa, é muito difícil se colocar nesse lugar. Sim. Quem consegue fazer esse exercício, né? Poxa vida. Então, elas, tipo, não entendiam muito bem o que acontecia. E aí, um dia a gente foi nesse salão, e aí eu perguntei pra cabeleireira de lá, falei, eu tava com blackão, né? Quanto você cobra pra fazer luzes? A mulher me olhou assim, você vai mexer nisso aí? Nesse dia, eu fui pra casa e eu não consegui mais voltar pra trabalhar. E esse foi o dia que eu decidi, eu não vou mais fazer nada se não for arte, porque Sim. eu tô tentando me encaixar em um lugar que não me cabe. Sim. Eu tô tentando encaixar eu tô sofrendo pra eles falarem, não, a gente também tem negros, olha. Sim. E eu tava lá, tomando. Então, essa passabilidade, às vezes, ela dá algum tipo de vantagem, mas às vezes a gente tá lá só pra cumprir esse lugar de, olha como a gente deixa, olha lá. Cota. É pra ser o negro único. Então, é muito ingrato esse lugar também. Eu posso passar em alguns lugares, eu até faço questão de deixar meu cabelo, porque eu quero que vejam mesmo. Porque quando eu tinha, por exemplo, cabelo alisado e eu sofri algum tipo de racismo, a pessoa falava, mas você nem é negra. Sim. Então eu posso ser racista com você e ainda dizer que você não é negra. Sim. Então eu faço questão aqui, ó. Fala agora. Seu cabelo é lindíssimo, é uma característica tua, é uma marca da Ana Casimiro. A gente pensa na Ana, a gente já pensa num black, um cabelão gigante. E assim, foi através dele que eu entendi, e eu entendi principalmente essa minha ancestralidade, eu entendi essa carga do quilombo e a beleza dessa arte, que por muitas vezes me disseram que nem música era, sabe? Sim. Foi uma luta poder mostrar, e sim, eu tenho ano que vem, vou fazer aí 10 anos que eu tô trabalhando com música e insistindo na cultura popular e na cultura de terreiro e ouvindo muita coisa, mas hoje eu acho que eu já tenho um pouco mais de voz, né? Sim. Mas foi muita luta. Você me falou que a partir daquele momento você decidiu viver só de arte. Quais as maiores dificuldades para se viver só de arte? Nossa, todas. Ainda mais sendo uma mulher parda, né, mestiça, gente, negra de pele clara, mas ainda existe, né, como eu te falei, essa dificuldade existe para passar para vários lugares. A música é um lugar muito machista, então eu tinha que me provar muito mais, né, trabalhando com homens, por exemplo, o cara só de estar fazendo, tava bom, eu não, eu tinha que mostrar que eu tava fazendo, que eu entendia, que eu sabia, então por muito tempo eu tive que me provar, ainda mais sendo mãe solo. Agora eu tenho um companheiro, mas eu não tinha um companheiro. Quando eu comecei de novo a minha carreira justamente com o pai do Bento. Mas depois de um tempo, né, acabou o relacionamento, ele sumiu e eu fiquei ali, sendo artista, sendo mãe, sendo dona de casa. Sendo mãe solteira. Em muitos momentos eu tinha que fazer um outro trabalho, porque a arte só não sustentava, ainda mais tendo uma criança. Sim. Então, né, são quase 10 anos fazendo isso, é muito tempo, e eu tive que fazer várias jornadas, são muitas jornadas, é muito difícil. Sim. E estando na periferia, estando nesse lugar onde você não é visto, com um tipo de música que eu fazia, agora tá um pouco mais pop, mas era muito raiz. Quando eu comecei a trabalhar, eu cantava maracatu, coco, ciranda, não era comercial o suficiente. Então, eu insistia nisso. Eu acho que eu sou bem teimosa. Todos somos. Para estarmos vivos, nós somos teimosos. É um ato de resistência. E principalmente trabalhar com arte. Na periferia, pessoas negras trabalhando com arte, isso é uma grande resistência, porque é muito difícil. Principalmente mulher por esse quesito. Você tem que se provar muito, então é muito difícil. Quando o assalato, esse instrumento musical africano, entra na sua vida? Olha, o assalato, ele entrou na minha vida em 2020, eu lembro que foi no comecinho da pandemia, eu estava fazendo a produção do meu primeiro EP, Cura.
E aí o produtor me deu um par de assalato. E aí ele falou, tudo isso daí. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço com isso? Porque, né, o assalato está aqui, ele é um instrumento diferente de qualquer outro instrumento, até para segurar, se você recebe, você fala, meu Deus, o que eu faço? E eu fiquei muito obcecada pelo assalato. Eu comecei a ver vídeos, eu queria tocar ele, e aí eu comecei a pesquisar sobre a história dele, sobre os povos que tocam o assalato, sobre o caminho que ele fez. E aí eu comecei a tocar e a pegar essa habilidade, só que ainda não estava bom, então eu comecei a querer saber como faziam o assalato. E aí eu fui pesquisar sobre impressão 3D, sobre materiais ecológicos. Eu fiquei completamente louca. Até que eu comecei a fabricar esse daqui que eu estou te mostrando. É um assalato tradicional. Ele é feito do fruto da suawa. Inclusive esse aqui veio de Gana. Mas o que eu faço, ele é de PLA, que é um plástico ecológico. Então, eu comecei a fazer assalato, né? Ficou essa coisa, assim, muito... Se juntou como parte de mim, né? Sim. E aí, em certo momento, eu fiz o teste de ancestralidade, porque justamente por causa do quilombo, né? Outras pessoas de lá fizeram também. Teste de DNA. Esse teste de ancestralidade, Sim. de DNA mesmo, que faz na bochechinha, né? E eu já tinha essa dúvida, mas aí outras pessoas fizeram, a gente, nesse meu contato com as pessoas de lá, eu fui descobrindo coisas da história, então a gente se juntou para desenhar outras coisas, até para poder falar para as crianças e trazer nesse ensino quilombola o que veio antes. Sim. Então aí veio o oeste da África, Costa da Mina, o mesmo lugar que veio o assalato. Entendi a mensagem. Sim. Entendi. Por que eu tinha que fazer? O assalato ele não veio com os escravizados, né, da Costa da Mina. Ele foi uma conexão perdida. Então, o caminho que ele fez foi ficar famoso na Ásia. Países asiáticos têm até o próprio sotaque de toque de assalato. Ele tem muito mais cliques por minuto, por segundo. Tem o Atari, que é um japonês, ele sabe até tocar o tema do Mario Bros, assim, porque é muito rápido. E esse sotaque, né, nos meus estudos eu vi que ele vem muito de Gana, que é uma forma mais viril de toque de assalato. Então, aí eu fui pegando cada coisinha, assim, e aí eu entendi que, né, nesse caminho que ele fez da Ásia, ele veio para o Brasil com estudiosos de música. E ficou ali numa certa elite, né, intelectual. E aí eu entendi que era o meu caminho tornar ele mais popular. Sim. Você viraliza com o assalato. Sim. Muitas pessoas, tem a Mari Merenda, por exemplo, ela viralizou primeiro com o assalato, mas tocando MPB, né? E eu vim nesse lugar de cantar os cantos de Umbanda, os cantos afro-religiosos. E fazer o assalato para popularizar ele, para trazer ele de volta para o nosso povo, para o pertencimento das pessoas pretas, né? E isso, querendo ou não, foi negado por ficar nesse lugar onde ele é caro, onde para você não vai comprar um assalato, como que você vai aprender a tocar ele? Então eu desenvolvi um curso que eu vendo com todos os assalatos que eu vendo. Ele vai com curso porque eu quero que as pessoas saibam de onde ele vem, para não ter essa coisa, não, tipo, né, que a gente vê na religião, orixá não é preto, é alma, não, é preto sim, é preto. Então esse aqui é um instrumento africano, ele vem de saberes africanos, e aí eu, né, a partir de cantar também esses cantos, ele criou uma identificação com o nosso povo. Sim. E eu comecei a colocar ele mais no meu trabalho, porque não tem como, a Ana e a assalato são coisas que, né, e aí eu viralizei, justamente cantando A Ciranda pra Janaína, que é uma música do Jonathan Silva e do Kiko Dinucci, são artistas que eu gosto demais. Sim. Parece que a música é como se fosse minha, era a minha música preferida. Eu viralizar como a minha música preferida é uma coisa muito louca. Eu conheci o assalato através da Ana, e Ciranda pra Janaína eu cantei um trecho no meu Instagram semana passada e todo mundo me perguntava, você conhece a Ana Cacimba? Como se a música fosse tua, uma composição sua, e você é o único intérprete dessa música. Ela ficou muito sua. Como é uma música que eu gosto muito, eu criei uma forma de cantar que é muito minha. E o meu recorte de
de assalato, eu gosto de trazer muito as mulheres de Mali. Em Mali, né, eu falei que Gana ele é tocado de uma forma viril, muito pelos homens. Em Mali, as mulheres tocam assalato. Tem povos de Mali onde só mulheres tocam. Ele é considerado um instrumento do universo feminino. E ele é tocado de forma ritualística. A menina, ela faz o assalato, e aí ela começa a tocar e aprende os cantos para cantar para as outras crianças, né? Aquela coisa que a gente sabe, que uma criança é criada por toda a comunidade. Sim. Então essas meninas maiores cantam esses cantos de ninar com as músicas tradicionais. A forma de cantar, ela já traz essa hipnose. O toque, ele não muda muito para ter essa coisa mântrica que vai trazendo esse relaxamento enquanto as crianças dormem. Aí, conforme ela vai ganhando habilidade, ela entra nas rodas ritualísticas das mulheres, em todas cantam e tocam em uníssono. E eu gosto de trazer esse recorte. Normalmente, por ter muito esse sotaque de toque, né, asiático, as pessoas querem muito fazer essas coisas, taca pra cima, pega de novo. Só que ele tem outros usos. E esse uso, ele é terapêutico. Ele ajuda quando você está em algum processo de ansiedade, porque ele te coloca no momento presente. Quando eu toco essa lata, eu toco uma coisa com uma mão, eu toco uma coisa com a outra mão e eu canto, eu não consigo ter acesso ao passado e nem ao futuro, só ao momento presente. E isso é muito terapêutico. Isso com terapia, com medicação, você consegue trabalhar processos de ansiedade e processos de depressão. Sim. Ele é um instrumento autorregulador, é o meu instrumento autorregulador. Assim, eu uso muito em momento em que eu tô vendo que eu vou para um outro lugar, eu volto. Ele me ajuda. É uma meditação ativa. Sim. Então, é uma coisa que as pessoas não costumam falar desses usos também. Né? O assalato, ele é muita coisa. Ele é instrumento, ele é brinquedo, ele é terapia. Sim. Você pode tocar um pouquinho pra gente? Claro. Aí, por eu tocar ele como canção de ninar, eu criei a minha própria leitura da Ciranda pra Janaína nesse jeitinho, né? Sim. Um privilégio, gente. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar conto de sereia. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar conto de sereia. Ô Janaína, quando estou feliz eu choro. Ô Janaína, deixa eu dormir no teu colo. Ô Janaína, quando estou feliz eu choro. Ô Janaína, deixa eu dormir no teu colo. É linda demais. Minha mãe tá assim, ó, emocionada ali, balançando a cabeça. Amor. Esse teu contato, de que forma esse teu contato com as religiões africanas, de matriz africana, influenciam na tua música? Olha, totalmente, né? Por minha avó ser essa benzedeira, eu falo muito da minha avó porque meu trabalho está muito pautado no que ela fazia, apesar da gente não ter se conhecido. Minha avó faleceu antes de eu nascer, mas eu levo o nome dela. E eu gosto de levar esses saberes dela também. Ela benzia e ela cantava muito os cantos, principalmente cantos de caboclo e de boiadeiro, durante os benzimentos. Está muito ligado à Umbanda, essa Umbanda das benzedeiras, né? A gente tem essa Umbanda de terreiro que a gente conhece, mas no Quilombo tinham outros formatos. E essa Umbanda das benzedeiras é daí que vem esses cantos que eu sempre cantei. Aí depois isso de caboclo, cantar canto de caboclo. Minha tia me ninava cantando o canto de herê. E eu falava, não, canta outra, não, chorava. Canta essa aqui, ó. Cosme Damião, canta também. Então isso sempre teve presente na minha formação como pessoa. Sim. Então não tem como, né? Isso tá separado. A minha arte é sobre a minha ancestralidade, a minha arte é sobre as minhas vivências. E isso tá amalgamado de alguma forma. E eu, como pesquisadora, eu sentava muito em pé de mestra para ouvir sobre cultura popular, sobre folguedo. E aí eu comecei a ir nos terreiros também, para entender, até para poder entender essas diferenças. Por que aqui é assim? Por que aqui é assim? A gente tem uma pluralidade tão bonita de religiosidade afro e afro-ameríndia,
no Brasil que não dá pra gente achar que a nossa verdade é única, né? Meu nome é Ana Cacimba, meu nome de nascença é Ana Carolina, mas eu recebi o Ana Cacimba, né? Era um apelido quando eu comecei a estudar teatro. Eu participava do teatro ali com 12, mas quando eu quis estudar realmente as bases, né? Essa coisa técnica e tal, eu comecei em 2016, e aí nas aulas a gente ouvia algumas coisas, era artes cênicas, eu fazia dança também, a gente ouvia umas músicas muito diferentonas, assim, então normalmente a gente fazia uns aquecimentos com um disco da Barca, que era um registro feito no Baião de Princesas, no Tambor de Mina, na Casa Fante Achante, lá no Maranhão. E aí tinha uma música que falava: Ana mora na beira do rio, na cacimba. E aí é isso, né? Cadê a Ana? Tá na cacimba. Cadê a Ana? Tá na cacimba. Cacimba. E aí, depois você não gosta do apelido, ele pega. E desde então fica cacimba. E até que... vou contar essa história aí, porque é uma história louca. Conte. Mas eu falava, não, cacimba nada, assim o quê? Só que eu desenvolvendo esse trabalho, e eu cantava cantos afro-religiosos, falava, meu Deus. Depois eu descobri que era um nome ligado a uma encantada. Sim. Eu, da Umbanda, como que eu vou falar com o Tambor de Mina, pelo amor de Deus? Como que eu vou pedir a licença? A gente sabe que às vezes é ruim. Mas a princípio, eu aceitei o Ana na Cacimba como o nome do trabalho. Aí, né, qualquer coisa eu tenho ali. Não é o meu nome, não. E aí, nesses atravessamentos, a espiritualidade sempre esteve comigo em tudo que eu fiz, assim. Tinha uma amiga da minha mãe que falava, você tem que aceitar seu nome porque ele é seu nome, você tem que aceitar seu nome porque ele é seu. E aí, não, que fez nada, não. Aí, em certo momento... eu tava tendo um sonho, aí eu fui lá toda solidão, tu fala pra mim, ela falou de novo, né? Tu fala pra mim o que significa, eu tô dentro de um poço, me sentia muito pequena dentro do poço, não tinha água, mas eu caía, eu não lembrava como eu tinha caído, eu sabia que não tinha como sair, eu tava num poço, e aí uma mão amarela me tirava do poço. Aí eu fui falando isso, então fala aí minha mãe ficou a branca, assim, começou a passar mal. Filha, você lembra que você se afogou na cacimba quando era pequena? Ok. Aí ela me contou, né? Quando eu tinha 9 meses, não tinha nem como lembrar, né? 9 meses, eu inventei de andar. E aí minha mãe, né? Ela tinha uma casa em Suzano, aí tinha só o poço pra pegar água, ela tava lavando roupa. Ela pegou do poço. Você caiu aos 9 meses. E, ela colocou o bebê, né, num pano do lado dela, só que eu, né, vou inventar de andar agora. Vi o poço, tava no chão, assim, né, me joguei de cabeça. E nessa, minha mãe olhou, lavando a roupa ali, taranã, cadê o bebê? E aí ela foi pegar. Era um poço estreito. Então ela conseguia colocar o braço, mas ela não conseguia, mas cabia eu certinho ali. E nessa ela ficou lá no desespero, meu Deus, tentando me tirar. Tinha um detalhe desse sonho, é que caía uma Nossa Senhora Aparecida sem cabeça. Caiu o corpinho e caía a cabeça dela dentro do poço, né? E aí nessa, minha mãe, depois de um tempo, ela conseguiu tirar. E como minha mãe já era muito julgada, nos 90 ainda era muito feio você ser separada, ela era uma mãe solo. E aí, ainda deixar o bebê cair, você não cuida direito ainda, sabe? Então ela não falou pra ninguém que isso aconteceu. Sim. Ela me tirou, eu tava com uma camiseta de Nossa Senhora Aparecida, minha tia é muito devota. E aí ela, intuitivamente, ela foi fazendo ali, apertando meu peito, porque ela não tinha estudado primeiros socorros, mas eu cuspia água. E isso ficou com ela, essa história. Então, ela me contou, eu fiquei assim... Aí a amiga dela falou, bom, você tem a sua primeira revelação, né? Você é a Ana da Cacimba. Oxum te tira da Cacimba. Oxum, sincretizada com Nossa Senhora Aparecida. A gente tem esse sincretismo, ele tira muito do que a gente conhece, justamente por isso, né? Porque branqueia muitos símbolos. Mas, ao mesmo tempo... Isso foi uma coisa usada, né, na senzala ali para que pudesse cultuar. Então, tem algumas coisas que, tipo, e aparecer Nossa Senhora, né, tem muito desse sincretismo
que já vem da senzala pro quilombo. Sim. Então ela falou, Nossa Senhora Aparecida, Oxum, é a mão amarela. Eu falei, entendi. Acho que agora talvez eu tenha que usar o nome, né? Aí eu aceitei o Ana Cassina. E aí eu falei, só que agora eu tô problema. E a Encantada? Porque onde tem tambor de mina? Lá no Maranhão, até no Pará também. Mas um detalhe, eu nasci em Diadema. Nessa época tinha um terreiro de tambor de mina em Diadema, que eu não sabia. Sim. Coincidência? Eu não sei, porque não tinha nenhum outro em São Paulo. E aí um amigo desse meu ex, né, o pai do Bento, falou assim, eu não tinha contato com ele, a Ana Teresa de Légua vai falar com você. A gente que é de terreiro, a gente sabe que quando uma entidade, uma pombagira, alguém quer falar com a gente não vai levar bronca, né? Aí eu falei, eu fui lá e aí eu fui conhecer a mãe Sandra, inclusive a mãe Sandra faz um trabalho super bonito com o tambor de mina, com o tambor de crioula também. E aí ela foi me explicar tudo isso. Ela me disse que essa música era uma música para dona Ana de Corte, que é uma encantada, uma princesa encantada, né? E essa coisa das princesas turcas, que é uma loucura. Uma princesa chamada Ana. Ana de Corte. A gente, no Maranhão, o tambor de mina e o tericô tem essa... Já uma coisa africana de trabalhar os ancestrais. Então, se você tá num lugar e o ancestral é daquele lugar, ele também vai ser... A Umbanda tem muito disso, né? Sim. Mas por que tal princesa, tal pombagira é porque o ancestral às vezes está naquela terra. Por isso a gente tem os caboclos e tal. E aí tem essa história desses príncipes turcos que se encantaram no Maranhão, né? Em Codó, ai meu Deus. E aí, então, a gente tem as princesas turcas. Ana de Corte é uma princesa. E aí, depois, né, começou o toque. E aí, Dona Teresa de Légua falou comigo e ela falou, você tem a licença dos encantados para usar o nome, porque você tem alguma coisa para falar. Aí eu falei, meu Deus, agora sim. E aí eu tornei o nome, aí eu realmente não tive mais medo. Mas olha só como tudo isso... E aí o nome era meu antes de ser. Porque se o nome vem do tambor de mina, que é tambor de mina por causa da Costa da Mina. Sim. O mesmo lugar de onde vem os meus antepassados, o mesmo lugar de onde vinha o Assalato. Sim. Será que é coincidência? Não existe coincidência, Exu. Exu abrindo os caminhos, colocando as coisas no lugar. Ana, você aceitou o seu nome, você tomou posse desse nome, esse nome te aceitou e você está voando muito alto. Me conta como foi essa experiência de gravar no escritório da Universal Music. Olha, é uma coisa incrível, é um presente também, é um presente da espiritualidade. O Marcelinho Ferraz, que é um dos Los brasileiros, ele viu um vídeo meu e ele me chamou para ter uma conversa. Eu ainda não tinha noção do quanto isso era grande, então eu fui lá, contei a minha história para ele. E aí ele falou, vamos gravar junto? Vamos fazer isso aqui? E assim, eu tava todo esse tempo sozinha, assim, sozinha eu digo, eu coordenando tudo, né? Eu tenho o Vitor Paixão, que é o meu diretor técnico aí há 3 anos também, acreditando no trabalho. Mas antes era sozinha. Como que eu faço dinheiro? Vamos para edital. Como que eu faço tal coisa? Sempre foi muito difícil. Trabalhar em equipe, ainda ter esse alcance da Universal, né? O nome desse escritório é Red Media. Red Media é minha família hoje, porque não é só trabalho, sabe? É lugar que entende o ser humano como humano, né? Entende que o artista cria, porque ele precisa também que isso aqui esteja bom. O artista, se é uma pessoa pobre, periférica, o dinheiro está faltando, você não conseguiu alimentar seu filho, não vai ter música. Então, nesse lado é muito humano e principalmente eles entendem essa coisa da afro-religiosidade. Muitos deles são de terreiro também, né? O Marcelinho também é de terreiro, então foi Exu que colocou no caminho. Eu tô muito feliz porque é muito difícil para pessoas da mesma origem que eu chegar nesse lugar. Sim. Então, e ainda mais poder honrar as minhas antigas, sabe? Falar as mesmas coisas que minha avó falava no Quilombo,
Poder, sabe? É mágico, fica até sem palavras, é incrível. Você tem muito para falar, Ana. Olha, foi uma honra recebê-la aqui. Eu amo dividir cena com você no nosso espetáculo Sankofa e amei bater esse papo com você no Soul Black. É uma honra, eu me sinto privilegiado de ter sua presença no nosso programa. Muito obrigado, Ana. A honra é toda minha e tamo junto sempre. Sempre. E você, tá curtindo o Soul Black? Massa, né? Esse programa é pensado e feito para a nossa comunidade, para quem resiste, para quem se indigna, para quem não se cala e para quem tem a força de uma espiritualidade para transformar. Por isso é importante que você interaja e nos siga em nossas redes sociais. Deixe seu comentário, seu like, fala com a gente através do e-mail soulblack@blacksoul.com.br. Mande suas críticas, elogios e sugestões. Quer ver alguém sendo entrevistado aqui? Manda também. Eu e a produção estamos ansiosos para falar com você. Obrigado por ter você comigo. Nos vemos na semana que vem. Muito axé!